Escritório de advocacia de nicho, generalista e full service. Qual é a diferença entre esses três tipos de escritório e o que são esses escritórios de advocacia? Essas expressões são comuns no nosso meio jurídico, no meio dos advogados. Mas para quem não é do meio ou para quem está entrando agora nesse meio, o que significa essas três expressões? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar qual é a diferença e o que significa cada uma desses três tipos de escritórios de advocacia. Vamos lá? Vamos começar então, pessoal, com o escritório de advocacia de nicho. O que é um escritório de advocacia de nicho? A Marcomin Advocacia, por exemplo, foi um escritório de nicho por um bom período aí da sua existência. Um escritório de nicho é um escritório que ele é focado em alguma área ou alguma especialidade dentro de alguma área do direito. Algum exemplo? Um escritório que só faz ações trabalhistas, ou seja, que atua na área trabalhista do direito, para empregados. Esse é um escritório de nicho. Isso quer dizer que se vier ações, por exemplo, previdenciárias, de consumidor, bancárias, esse escritório vai recusar essas ações porque ele é nichado, ele é de nicho, ele só faz aquele tipo de ação, tá? Então, pode ter escritório de nicho, como eu já falei, sobre áreas do direito, área trabalhista, ou pode ter um escritório que é especialista ainda dentro de um nicho, de uma área do direito. Vou dar aquele mesmo exemplo que eu falei. Então a gente pode encontrar um escritório de advocacia que ele só faz ação trabalhista para empregados do comércio. E aí pode ser por região ainda, só da cidade de Criciúma ou só de Santa Catarina. Isso seria um escritório de nicho. E é um super nicho, podemos dizer assim, né? Porque é ainda mais focado em uma especialidade. Então esse foi o primeiro escritório que vocês conheceram. O segundo escritório de advocacia é o que a gente chama de escritório generalista. É o escritório que ele atende várias demandas, tá? Então ele não tem um nicho, ele não tem um foco, várias demandas que ele escolha, mas ele ainda não é full service e eu vou explicar depois o que é o full service. Então o generalista, eu vou dar algum exemplo para vocês entenderem. É comum a gente ver escritórios de advocacia na área empresarial que diz que atende a empresa. E a empresa normalmente tem várias demandas. A empresa tem questões tributárias para tirar dúvidas, a empresa tem trabalhadores, então tem dúvidas trabalhistas, precisa de documentos trabalhistas. A empresa também tem, às vezes, cobranças a fazer porque os clientes que compraram com ela não pagaram o valor que ela fez na venda. Então, viram como são áreas diferentes do direito? E aí, normalmente, um escritório generalista que diz assim que atende empresas, ele atende essas várias áreas do direito, tá? Mas ele ainda não chega a ser um escritório full service, que é o próximo que eu vou explicar. O escritório de advocacia full service, como o próprio nome já diz, full, cheio, service é serviço, significa que ele tem todas as áreas do direito que você imaginar, tá? E aí pode ser que esse escritório full service tenha especialistas nas suas áreas de atuação ou não, e pode ser que ele tenha nichos em cada área de atuação. Mas a questão, o requisito para ele ser chamado de um escritório full service é que ele atende todas as áreas do direito. Então, se você chegar no escritório e disser assim, a minha causa é ambiental, o escritório atende? Atende. Se ele for full service, ele tem que atender todas as áreas do direito. Essa é a principal diferença desse tipo de escritório para o escritório generalista e para o escritório de nicho, tá? Então, com isso fica claro, pessoal, a diferença dos três escritórios que eu expliquei aqui nesse vídeo. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas qual que é o melhor escritório então para eu procurar, para eu contratar? Não existe uma fórmula mágica ou um remédio que sirva para todo mundo. Cada pessoa tem suas características, então existe o melhor tipo de escritório para o que você precisa naquele momento. Qual é a sua necessidade? Se você me disser, qual é o melhor escritório para mim, Eduardo? Eu vou perguntar, para quê? O que você procura? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor para ser resolvida? Por exemplo, Eduardo, eu tenho tal situação, eu preciso de uma ação previdenciária porque eu não consigo me aposentar, eu entrei no INSS. Olha, então você precisa de alguém que vá atender nessa área e que seja um especialista de preferência, que faça um bom trabalho, que seja renomado, que tenha referências, que tenha indicação, sabe?
Se você encontrar esse profissional dentro de um escritório ou de outro, aí vai da procura que você vai fazer para você ter o melhor atendimento, tá? Esses 3 tipos é mais uma questão de conhecimento do ramo da advocacia e de organização. Mas para ser o melhor escritório, depende da necessidade de cada um. Tá bom, pessoal? Então esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal, expliquei a diferença entre os tipos de escritório, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui no comentário se você gostou, se você tem alguma dúvida ainda sobre esses tipos de escritório. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Obrigado aí pelo acompanhamento até aqui e até a próxima. Tchau!